Essa é a porção de hoje e vocês perceberam que são 5 versículos e em cada um dos versículos há uma pergunta. 5 perguntas que são muito mais do que apenas retórica. À medida que a gente vai lendo a Epístola de Gálatas em sua sequência, na sua ordem de capítulos e versículos, parece que uma percepção da estrutura da carta surge diante dos nossos olhos. Paulo, quando abriu a Epístola de Gálatas, ele fez uma saudação esperada, uma saudação tradicional, graça e paz. Contudo, a maneira como ele faz essa saudação também nos chama a atenção, porque juntamente com essas palavras, Paulo procura enfatizar, ele aponta para a autenticidade do Evangelho de Cristo pregado por ele aos Gálatas. Isso surge na abertura da carta. E a defesa que Paulo faz do seu próprio apostolado não é por causa do seu nome ou por causa de uma posição eclesiástica, mas é por causa da sublimidade do Evangelho de Cristo, por causa da suficiência da palavra de Deus que operou na vida de Paulo e havia também operado na vida dos Gálatas. Então, Paulo, ao fazer essa defesa, apontar para essa autenticidade, não só do seu apostolado, mas também da mensagem pregada, o seu objetivo é: o Evangelho de Cristo é autêntico, suficiente e verdadeiro. Em outras palavras, nós só somos quem somos por causa de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite por causa dele, a obra de Cristo. E isso era claro para Paulo. Ele queria que os Gálatas entendessem isso. O Evangelho é poderoso para mudar destinos. Paulo é um homem que teve o seu destino transformado. Até os mais improváveis, porque ao olhar para Saulo de Tarso eu reconheço um homem improvável. Mas até os mais improváveis podem ser arrancados com raiz e tudo do presente século, desse mundo caído, dessa era perversa. Paulo reconhece isso na vida dos Gálatas. Nós também somos uma prova viva do poder do Evangelho. Essa palavra também está operando em nossas vidas. Nós também somos um testemunho do milagre, do poder do Evangelho. Nós temos uma nova vida, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram. Isso é uma realidade de vida. É quem nós somos, e se somos, somos por causa dele, por causa de Cristo e da sua graça. Então, quando olho para algo dessa grandeza, me sinto constrangido. Nós devemos nos sentir constrangidos, porque a graça que foi derramada sobre a minha vida mudou a minha história. Carregamos agora o próprio Cristo em nós. A nossa ressurreição espiritual é um testemunho vivo do Evangelho de Cristo. Talvez alguém possa pensar: mas Zeca, como você pode ser uma testemunha de Cristo? Você não o viu em carne e osso. Mas quando eu olho para dentro do meu coração, eu posso contemplar um milagre em que a velha criatura foi mortificada, crucificada com Cristo. E então, todos os dias, quando eu me levanto, eu sei que é a vida de Deus que está fluindo através de mim. Ao reconhecer esse milagre, eu me torno uma testemunha. Cada um de nós que estamos aqui, se você olhar para dentro de você mesmo, você verá que a vida do Cristo está em você. E isso é pela fé. Porém, falar que é pela fé não minimiza a realidade desse milagre. Pelo contrário, eu te garanto que é mais real do que o chão que nós estamos pisando aqui nesse momento. Porque os céus e a terra vão passar, mas essa vida que nós carregamos é eterna. Paulo é uma testemunha desse milagre, mas nós também. Nós carregamos essa vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mortos com todo o restante desse mundo caído. Não havia esperanças alguma para nós. Então Paulo está escrevendo como uma testemunha do que o poder do Evangelho produz na vida de um improvável. Nós também podemos testemunhar o que o Evangelho produz na vida de improváveis. E eu louvo ao Espírito Santo de Deus por ele ter me arrancado dessa era perversa, dele ter transformado a minha vida e ter mudado o meu destino. Paulo, ainda como Saulo de Tarso, era um improvável,
mas a vida dele jamais seria a mesma. Esse evangelho que mudou a vida de Paulo também mudou a vida dos Gálatas. E esse parece ter sido o objetivo do relato autobiográfico que Paulo faz a respeito de si mesmo na epístola. Então, após a saudação, Paulo mergulha numa revisão da sua própria história. Ele vai falar de tempos em que praticava o judaísmo como um fariseu. Ele vai mencionar aos Gálatas sobre o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, o que vai acontecer após esse encontro, a maneira como o próprio Deus vai trabalhar e gerar essa mensagem no coração de Paulo, uma vez que o evangelho que ele está pregando não foi recebido de homens, mas do próprio Cristo. E essa percepção só surge quando Paulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco. Até aquele momento, Saulo era um homem cego pela sua própria religiosidade, pelo seu próprio zelo. E esse é o ponto de Paulo. Uma vez que nossos olhos são abertos e nós somos libertos da escravidão do pecado, nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar atrás. E há uma preocupação no coração de Paulo a respeito dos Gálatas, porque parece que, de alguma forma, os Gálatas estão retrocedendo. Mas o que seria retroceder? Em que sentido? Qualquer tentativa de acréscimos humanos à graça para que sejamos salvos. Esse era o perigo, essa era a preocupação de Paulo em relação aos Gálatas. No contexto de Gálatas, havia uma implicação ainda mais profunda. Nós percebemos isso nas entrelinhas, porque Paulo vai tratar sobre a circuncisão. E se a circuncisão fosse um acréscimo necessário à graça, se a circuncisão fosse um acréscimo necessário à obra de Cristo, a igreja estaria reerguendo novamente o muro de separação entre judeus e gentios. Uma vez que os judeus, no Antigo Testamento, precisavam sim cumprir essa prática, porque era prevista no Antigo Testamento, segundo a lei de Moisés, remetendo à aliança que Deus fizera com Abraão. Mas quando Jesus Cristo vem, ele cumpre toda a lei e a partir dali a lei está cumprida em Cristo. Não há mais muros étnicos, não há mais um muro que separa judeus e gentios. Há um só povo do Messias. Então, se a circuncisão fosse necessária para os gentios se tornarem família de Abraão, se tornarem família de Cristo, então a cruz teria sido desnecessária. Se a circuncisão fosse uma marca, fosse algo que ainda tivesse sendo exigido, para que Cristo morrer na cruz do Calvário? Então nós percebemos que Paulo é incisivo. Ele vai dizer, a cruz é suficiente. E como Paulo vai demonstrar isso? Ele inicia uma argumentação após a sua sessão autobiográfica. E ele inicia essa argumentação fazendo 5 perguntas que são muito mais do que perguntas retóricas. Em cada versículo, nós encontramos Paulo sacudindo a consciência dos Gálatas. Assim surge a primeira pergunta no verso de número 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aqui está a causa da perplexidade de Paulo. Alguém que teve os seus olhos abertos e diante da revelação é apresentado o Cristo crucificado. Como retroceder diante de uma revelação como essa? Talvez essa pergunta venha sacudir a nossa consciência hoje. Nós estamos aqui diante do Cristo crucificado. Há um Cristo que foi revelado a nós, o ungido de Deus, o Messias do Senhor. É isso que nos garante, é essa revelação que nos faz avançar a todos os momentos. É essa revelação que nos sustenta quando os dias são difíceis, quando nós nos sentimos fracassados, quando por vezes em situações de complexos de inferioridade, sentimentos de inferioridade, tentamos suprir alguma falta em nós, como se a obra da cruz de Cristo não fosse suficiente. Nós não somos mais a velha criatura, nós somos nova criatura nele. As coisas velhas se passaram. O que significa ser nova criação em Cristo Jesus? O Cristo crucificado
Como retroceder diante dessa revelação? E Paulo está chocado. Ele está admirado. É assim que aparece no capítulo 1, no verso de número 6. Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Como vocês estão retrocedendo tão rápido? O que está acontecendo? Vocês sabem quem vocês viram? E aí a pergunta precisa ecoar também em nossos corações. Vocês sabem diante de quem vocês estão? O Cristo crucificado foi revelado aos nossos olhos, aos olhos dos nossos corações. Aí Paulo pergunta, não é possível? Quem fascinou vocês? E esse verbo, essa pergunta, tisrimais ebaskanen, tem o sentido de enfeitiçar, é quem enfeitiçou vocês, quem hipnotizou vocês, como que se vocês tivessem sido enganados, iludidos. E na cultura do século I, essas expressões, encantamentos, feitiços, maus olhados, essas coisas eram bem conhecidas. Na verdade, essas coisas são realidades ainda presentes nessa era perversa. Só que Paulo está dizendo, vocês estão em Cristo. Quem enfeitiçou vocês? Vocês foram arrancados dessa era perversa. Vocês foram arrancados desse mundo de trevas e arrancados pelas raízes. Vocês foram sacudidos e foram feitos povo do Senhor. Vocês sabem quem vocês de fato são? Quem fascinou vocês? Quem encantou vocês? É curioso que até Balaão saberia que sobre os filhos de Deus não há encantamentos. Balaão foi um profeta contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E em todas as tentativas de amaldiçoar a Israel, quando Balaão abria sua boca, ele abençoava o povo de Israel. E Balaque não conseguia entender, mas como assim? Eu te contratei para que você pudesse lançar um encantamento, você lançar uma maldição. O que está acontecendo? E aí vemos em Números, capítulo número 23, o desfecho dessa história. Em Números capítulo 23, versos 22 e 23, nós vemos a confissão de Balaão. Olha o que ele diz a respeito do povo de Israel. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Balaão está reconhecendo, não é possível amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Agora, aplique isso à nossa realidade. Israel no Antigo Testamento é o povo do Senhor, mas hoje nós que estamos em Cristo somos o povo do Messias. Nós somos o povo do Cristo. Nós somos o povo de Deus sobre a face da terra. E quando eu olho para o livro de Efésios, eu tenho a declaração espiritual sobre as nossas vidas. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não há encantamento sobre as nossas vidas. É por isso que Paulo está chocado. Ele falou assim, quem fascinou a vocês? Quem enfeitiçou, quem encantou vocês? Vocês são povo do Messias. Nós somos povo de Deus. Nada pode nos fazer retroceder. Então, irmãos, em nome de Jesus, que isso já seja aplicado de maneira direta sobre a tua vida, que nenhuma palavra contrária prevaleça, porque ela não tem poder e autoridade sobre nós. Não daremos legalidade. Algumas pessoas vivem debaixo de sombras. Ah, não, porque podem fazer alguma coisa para mim, podem amarrar o meu nome, meu irmão. Não há encantamentos quando estamos em Cristo Jesus. Agora, é necessário que essa seja a nossa posição espiritual, debaixo da sombra do Onipotente. Porque se tentarmos lutar com a força do nosso próprio braço, eu te garanto que a força do teu próprio braço não será suficiente para te livrar. Mas se nós confiarmos no Senhor, há um livramento de Deus. O braço forte do Senhor está estendido sobre nós. Isso é clareza, isso é libertação, isso é o poder do Evangelho. E aí nós caminhamos confiantes. Paulo está sacudindo os Gálatas. E como ele chama os Gálatas? Gálatas insensatos. Vocês não estão discernindo
o que significa o poder do Evangelho. O que está acontecendo? Eles eram como alguém que, mesmo sabendo o que é certo, ainda assim fechavam a sua mente para isso. É como se eles tivessem o conhecimento, mas fechassem os seus olhos para esse conhecimento. E é interessante que esse mesmo vocativo é usado por Jesus quando ele se dirige aos discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo número 24, versos número 25, em seu contexto, fala de 2 discípulos que, após a morte do Senhor e sem aguardarem a ressurreição, desistem e seguem o caminho de Emaús, e ali o mestre ressurreto os encontra. E eles estão muito entristecidos, porque o Senhor havia sido crucificado. E Jesus conversa com esses discípulos, porque eles deviam esperar, entender o que havia sido prometido a respeito do Messias. Que ele morreria, mas também ele ressuscitaria, ele venceu a morte. Só que os discípulos demoraram muito para entender isso. No verso de número 25, o texto diz: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Aqui essa expressão ó nécios é a mesma expressão em grego quando Paulo diz ó insensatos. Vocês estão fechando a mente de vocês para aquilo que os profetas disseram. Vocês estão fechando a mente para aquilo que Deus havia dito. Não fechemos os nossos olhos, não fechemos as nossas mentes para aquilo que a palavra de Deus está dizendo a nosso respeito. São decretos sobrenaturais sobre a nossa vida. O mestre está olhando para aqueles 2 discípulos e dizendo: olha, vocês são tardios de coração para crer. Então se aproprie. E eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, à medida que os nossos olhos se abrem, que venhamos possuir aquilo que está diante de nós, porque nos foi dado como herança. Se Cristo é o herdeiro de todas as coisas, nós que fomos feitos filhos de Deus, Paulo diz em Romanos, também fomos feitos co-herdeiros com Cristo. Tudo nos foi dado. Então nós precisamos nos esconder nele, confiar em Cristo. Não ser alguém que caminha com a sua mente fechada, rejeitando a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que eu estou guardado nele e que eu não preciso acrescentar nada na obra da graça, mas apenas me render ao Espírito, para que a vida do Espírito, para que o fruto do Espírito se manifeste, então eu quero me render ao Espírito aqui nessa noite, porque eu preciso disso. Essa é a nossa oração. Então Paulo olha para os Gálatas e diz: ó insensatos Gálatas, o que está acontecendo? Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Meu irmão, diante dos nossos olhos está o Cristo. E aí o verso 2 segue: quero apenas saber isto de vós. Eu tenho apenas uma pergunta, eu quero saber apenas uma coisa de vocês: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Agora Paulo faz os Gálatas refletirem sobre as suas próprias experiências com Jesus. Me respondam uma coisa: vocês receberam o Espírito, receberam pelas obras da lei? Ou vocês receberam pela pregação da fé? Em outras palavras, essa segunda pergunta, a pergunta que surge aqui no verso de número 2, confronta a consciência dos Gálatas, porque eles reconheciam que haviam recebido o Espírito Santo. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês sabem que não foram as idas de vocês à sinagoga, nem a sujeição a algum tipo de prática judaica, que subsidiaram o recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês. E aqui está o modo como recebemos o Espírito. Como nós que estamos aqui nessa noite também recebemos. Como, Zeca? Ouvindo a pregação da fé. Assim nós recebemos o Espírito e, consequentemente, crendo no Evangelho. Então, como nós recebemos o Espírito Santo de Deus?
quando a pregação da fé é declarada aos nossos ouvidos e, consequentemente, crendo no evangelho que está sendo anunciado a nós, então ali está o Espírito revelando a palavra ao nosso coração, nos fazendo nova criatura, nos regenerando, e então as coisas velhas ficando para trás, e tudo a partir desse momento é novo para a glória de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo. Esse ponto talvez seja um ponto muito sensível na própria teologia, porque o recebimento do Espírito que Paulo menciona aqui não se refere ao dom de línguas. Paulo está falando de outra coisa. Paulo está falando de um dom recebido ao ouvirem a pregação da fé. O que Paulo está falando aqui é do batismo no Espírito, no único corpo de Cristo. Quando você abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 12, verso número 13, veja o que Paulo diz. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Note que, embora a salvação seja um ato distinto do batismo no Espírito, ou em um só Espírito, esse recebimento é uma ação do Espírito, concedendo vida a nós. É o Espírito que nos vivifica e vivifica a todo aquele que crê. Mediante a fé, pela graça, recebemos a salvação. Nesse lugar, recebemos um batismo do Espírito. O Espírito vem habitar em nós a partir desse momento. Esse é o ponto de Paulo, ele diz isso aqui, nós somos batizados num só corpo. Em Atos 2, temos um momento muito emblemático na história da igreja. Atos 2, verso número 4, você pode abrir a tua Bíblia, diz que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui nós percebemos que existem dois eventos distintos. A primeira coisa é que a conversão dos discípulos não se deu aqui em Atos 2. Essa conversão se deu durante o próprio ministério de Jesus. Então os discípulos passaram a crer no Messias durante o próprio ministério de Jesus. O final do Evangelho de João nos fala de um momento em que o próprio Cristo sopra sobre eles o Espírito Santo. Mas o que está acontecendo aqui em Atos 2? É diferente do que aconteceu antes. Entenda que no Antigo Testamento havia uma expectativa da obra do Espírito com impactos ainda mais poderosos e abrangentes do que nós vemos, pelo menos, no Antigo Testamento. Há várias profecias, há várias palavras que geram essa expectativa. Vamos ler alguns textos para a gente poder entender isso. Por exemplo, Números 11, verso de número 29. Veja uma expectativa que Moisés tem a respeito do Espírito do Senhor. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Veja a expectativa que existe no coração de Moisés. Vamos ler alguns textos proféticos. Jeremias 31. Leremos os versos 31 a 33. É uma palavra profética apontando para o futuro. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja que a lei
que estava escrita em tábuas de pedra passa a ser colocada ou escrita dentro do coração do povo do Senhor. Vá a Ezequiel, capítulo 36, leremos os versos 26 e 27. O que vem junto com esse novo coração, com esse coração em que a lei do Senhor é escrita nele? Ezequiel 36, 26 diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja a promessa que Deus está fazendo. Talvez a mais conhecida de todas sobre o derramamento do Espírito, Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Por que nós estamos lendo esses textos? Note que existe uma expectativa no Antigo Testamento a respeito de um derramamento, de uma obra do Espírito com impactos maiores, mais poderosos do que foram vistos naquele contexto, naquela aliança, na antiga aliança. Essa expectativa era viva. Quando nós olhamos para Atos 2, Pedro mesmo reconhece que o que aconteceu no dia de Pentecostes é o cumprimento de uma palavra profética. O que vem juntamente com Atos 2 do dia de Pentecostes é uma capacitação derramada sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Porque eles já criam no Messias, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo derramado sobre eles. E por que isso? Note que até o derramamento do Espírito, toda a conversão era uma obra do Espírito, mas com o alcance da antiga aliança. Era necessário que a palavra profética se cumprisse. O Espírito ainda não havia sido derramado. Então, mesmo os discípulos crendo, eles precisavam aguardar o derramamento do Espírito. E eu quero que você preste bastante atenção, porque esse modelo passa a ser transformado a partir de Atos 2. Note que os discípulos criam no Cristo. Eles precisaram agora aguardar. Quando você abre a tua Bíblia em Atos 1, verso de número 8, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele diz aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O que acontece em Atos 2. Então eles permanecem em Jerusalém até que eles pudessem ser revestidos de poder, para que eles pudessem receber essa capacitação. A partir dali, tudo passa a ser diferente. Por quê? Porque agora as conversões que acontecem, elas já são debaixo de uma liberação do Espírito Santo. Tanto que Paulo diz: quando vocês foram ligados ao corpo de Cristo, vocês receberam o poder do Espírito. Vocês foram cheios do Espírito. Vocês foram batizados. Eu vou usar as mesmas palavras que Paulo usa em Coríntios. Vocês foram batizados em um só Espírito, no mesmo Espírito. O ponto mais sensível dessa discussão é quando se fala que o batismo no Espírito Santo é algo exclusivo para alguns dentro da igreja. Por quê? Quando nós pensamos que o batismo no Espírito Santo é algo exclusivo, ao invés de ser algo inclusivo, em que todos que estão em Cristo receberam esse batismo. E eu sei que isso é difícil, por quê? Quando a gente ouve as linhas teológicas, a gente vai encontrar uma abordagem em que você precisa buscar o batismo no Espírito Santo.
Entenda, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes a gente só fala de uma maneira inadequada. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, nós devemos buscar os dons e devemos buscar com zelo. Devemos buscar com todo o nosso coração aquilo que o Espírito tem para nós. Mas, uma vez que nós recebemos Cristo, nós fomos batizados no Espírito. O Espírito Santo, ele é outorgado a todo cristão no momento da sua conversão. Eu penso que o dom de línguas é diferente do batismo no Espírito Santo, que acontece no momento da conversão. Então, todo cristão, ao receber o Cristo, Paulo diz, aí eu vou falar o que está escrito, apenas o que está escrito em 1 Coríntios 12, que nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo. Agora, o que aconteceu em Atos 2? Precisamos considerar o seguinte: antes de Pentecostes, o Espírito Santo não havia sido derramado. Então, nenhuma conversão que acontece antes de Atos 2 se deu no modelo como nós podemos verificar após o derramamento do Espírito. E nós precisamos entender que o que aconteceu em Atos 2, Pedro mesmo reconhece, olha, se cumpriu o que foi predito pelo profeta Joel. O que isso significa? Que a partir dali seria diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por vezes, a gente entra nesse lugar, mas nós não consideramos que a conversão dos discípulos se deu em modelo diferente do que aconteceu após Pentecostes. A partir de Pentecostes, nós estamos debaixo de um derramar sem precedentes. Senão nós não entendemos o que, de fato, Pedro disse. Se cumpriu. Ou seja, quando nós recebemos a Cristo, ali o Espírito nos batiza. Nós somos cheios do Espírito, mas entenda, isso é o início de uma jornada. Quando você busca o dom com o seu coração em Deus, isso é livre. Agora, até quando você... Não, porque eu preciso buscar para satisfazer um desejo próprio. É pecado. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo aparece 7 vezes no Novo Testamento. 6 delas no Evangelho. A outra única ocorrência é o texto de Coríntios que nós lemos. O que nos sugere isso? É que Paulo, ao falar para a igreja de Corinto que eles foram batizados num só Espírito, num só corpo, quando eles se tornaram parte do corpo de Cristo, ali eles foram batizados no Espírito. Eu pergunto a vocês, nós fomos batizados no Espírito quando recebemos Cristo. Então não devemos mais buscar intimidade com o Espírito Santo? Absolutamente não, né? Nós devemos continuar a busca. Nós devemos prosseguir. Por quê? Porque a busca por intimidade com o Espírito Santo promove comunhão com Deus. A busca por intimidade com o Espírito Santo promove novos graus de capacitação, ou seja, dons, mas não para por aí. Esse derramar do Espírito também produzirá maturidade cristã pessoal. Isso é muito importante, porque as pessoas, por vezes, se envolvem nessa busca sem entender que o dom do Espírito também é acompanhado do fruto do Espírito. Até o dia de Pentecostes, ninguém havia sido batizado no Espírito como fora prometido na antiga aliança, como os profetas haviam dito a respeito dessa nova aliança. Mas a partir daquele dia, a partir do dia de Pentecostes, a conversão seria marcada com o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Às vezes os teólogos tentam fazer essa diferenciação de conectivos, mas no texto não dá para fazer essa diferenciação, pelo menos nos textos originais. Então, a busca por novos romperes, a busca pelos dons espirituais, a busca por capacitações espirituais são necessárias. A busca por novos romperes, por novos dons, derramares, capacitações espirituais, a busca é necessária. O ponto é que, por vezes, essa busca só não está conectada com essa realidade, com esse entendimento de que o batismo já aconteceu na sua conversão.
Então a pessoa diz, não, você precisa ser batizado no Espírito. Biblicamente, a gente sente aí uma fragilidade e que acaba criando uma categorização dentro do corpo de Cristo que não é bíblica e não é sadia. Mas se você busca os dons no Espírito, se você busca essa capacitação espiritual, como é muito pregado na abordagem pentecostal, eu quero dizer, essa busca é sadia. Essa busca é necessária, desde que não se baseie na categorização de níveis entre os cristãos. Desde que você não faça dessa capacitação espiritual um tipo de nível dentro da igreja. Isso seria um retrocesso, isso seria contra o próprio Espírito, isso seria contra a unidade do corpo de Cristo. Mas se nós voltarmos a Gálatas, nós vamos conseguir fechar essa questão. Por quê? Porque Paulo não vê os seus leitores, ele não vê os Gálatas como crentes de segunda classe. Paulo também não olha para os Gálatas quando ele diz, vocês receberam o Espírito. Ele não está olhando para aqueles cristãos e dizendo, vocês falam em línguas. Paulo não está dizendo isso. Quando Paulo olha para os Gálatas, o que ele está percebendo e enfatizando? Vocês já iniciaram uma vida no Espírito. Vocês já são filhos de Deus. Nós que estamos aqui já somos família de Cristo. Nós recebemos o Espírito. Então, no momento em que fomos alcançados pela graça, nós recebemos o Espírito Santo como uma presença capacitadora. Essa presença está conosco aqui nessa noite. Com qual propósito? Com qual objetivo? A fim de vivermos constantemente frutificando nele. E vejam como isso é importante. Esse momento, para Paulo, é o momento em que Paulo está preocupado com os Gálatas, porque eles estão retrocedendo. E aí, qual é o chamariz, qual é a sirene usada pelo apóstolo? Vocês receberam o Espírito. Vocês começaram a viver a vida no Espírito. Vocês são filhos de Deus. Então, o que aconteceu? Esse é o ponto de Paulo em Gálatas 3. Ele faz essa pergunta. Eu só quero saber uma coisa de vocês. Como vocês receberam esse Espírito? Vocês receberam pelas obras da lei? Ou vocês receberam porque ouviram a palavra da fé? Vocês receberam a palavra pela fé. Porque o Espírito produziu fé em vocês, uma fé salvadora. Porque o Espírito regenerou vocês. Porque o Espírito passou a habitar dentro de vocês. Esse é o ponto. Ali, naquele momento, Paulo está chamando a atenção dos Gálatas. E isso abre um espaço para a terceira pergunta de Paulo. Porque ele continua. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vocês são tão insensatos assim? Vocês são tão nestes assim? Mas por que, Paulo? Por que você está falando assim conosco? Como vocês podem querer se aperfeiçoar pelo próprio esforço, tendo uma vez iniciado pelo Espírito, tendo uma vez começado a viver no Espírito? Nós ouvimos e cremos na mensagem do Evangelho que nos foi anunciado. Nós guardamos essa palavra dentro do nosso coração. Ali, meu irmão, no momento em que você levantou a sua mão, ou no momento em que você decidiu, não sei como foi a sua conversão, mas ali, naquele momento, o Espírito Santo estava suscitando essa fé e realizando obras poderosas dentro do seu interior. Existia um milagre acontecendo dentro da sua vida. Por quê? Porque a nossa vida em Cristo é um milagre. Nós estávamos mortos. Ele nos deu vida juntamente com Ele. Não havia esperança alguma para nós. Então, nesse lugar, uma vez que o Espírito nos deu vida, a partir de então, nós precisamos permanecer rendido a Ele, buscando essa capacitação que vem dEle, vivendo a vida em confiança e convicção que se Ele começou, Ele terminará.
Por isso eu amo Filipenses 1, versos número 6. Aquele que começou essa boa obra em nós, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ou é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então é Ele quem está trabalhando em nós, é o Espírito que está trabalhando em nós. O que precisamos é nos render ao Espírito. Mas ao invés de se renderem ao Espírito, o que os Gálatas estavam fazendo? O texto diz, vocês estão tentando se aperfeiçoar na carne. E novamente, nós esbarramos com outra expressão sensível. O que significa se aperfeiçoar na carne? A palavra carne aqui em grego é sarxe. Essa palavra é usada por Paulo com tantos sentidos diferentes, mas com tantos sentidos diferentes, que eu precisei fazer uma lista de algumas possibilidades para ilustrar como essa palavra tem conotações tão diferentes. Por exemplo, quando nós olhamos aí em Gálatas 1, verso de número 16, Paulo está dizendo que Deus o chamou para revelar seu Filho em mim, ou seja, em Paulo, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. O que Paulo está dizendo aqui quando ele fala, não consultei carne e sangue? Ele está falando de pessoas. Então aqui a palavra carne significa pessoas. Não é pecado, não é concupiscência, não é desejo carnal. São pessoas. Ele está dizendo, olha, eu não fui a Jerusalém consultar os apóstolos. Mas, por exemplo, se você abrir aí em Gálatas 4, verso de número 14, ele diz assim, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Que enfermidade na carne é essa? O que ele está dizendo? Carne no sentido de próprio corpo. Veja, a mesma palavra, Paulo está usando carne em Gálatas 1,16 para se referir a pessoas. Aqui ele usa a palavra carne para se referir ao próprio corpo. Agora, em Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, na minha versão está, ninguém será justificado, mas é literalmente, nenhuma carne será justificada. Agora, o que Paulo está dizendo aqui com carne? Ele está se referindo a toda a humanidade. Ele está dizendo, ninguém é justificado por obras da lei. Agora vá a Gálatas 6, verso 12. Percebe como a palavra é rica em possibilidades? Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O que a palavra carne está fazendo aqui nesse versículo? Qual é o sentido dela aqui? De modo bem específico, relacionado à circuncisão, uma marca na carne, mas também com o sentido de meios humanos, esforços humanos. Então Paulo está dizendo, olha, é como se você estivesse ostentando-se nos seus próprios meios. Vá a Filipenses 3, versos 3 e 4. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. O que Paulo está dizendo? Confiar nos seus próprios esforços, olha, nos seus próprios meios, nos seus próprios recursos. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele começa a trazer uma lista da sua capacitação, do seu currículo. Agora vamos a Romanos 8, verso número 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui Paulo usa andar segundo a carne
para fazer um contraste do que significa viver segundo o Espírito. E esse parece ser um sentido que vai aparecer lá em Gálatas 5, quando ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Isso está lá em Gálatas 5, versos número 17. Olha o que o texto diz, Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então Paulo usa aqui a expressão carne para fazer um contraste entre os desejos da carne, a obra da carne e a vida do Espírito. Ele vai falar sobre o fruto do Espírito aqui nesse contexto. Então, percebam quantas possibilidades nós temos. A gente ainda poderia sair daqui e ler outros textos. Vamos ler só mais um, Colossenses 1, 22. Aqui talvez Paulo use a expressão carne com uma influência mais helenística. Mas olha o texto. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Ele está falando do Cristo. E aí, carne aqui está funcionando de que maneira? É pecado? É concupiscências? Não, ele está falando da própria matéria que compõe o corpo. Ele está falando do corpo de Cristo. Percebem quantas nuances, significados diferentes? Agora voltemos à nossa pergunta inicial em Gálatas. O que significa ser aperfeiçoado na carne? O que Paulo quer dizer com isso quando ele faz essa pergunta em Gálatas 3, verso de número 3? Provavelmente nesse versículo sejam aqueles que, embora reconheçam a Cristo, tenham a fé no Messias, buscam outros meios para se gloriarem, seja em referência à salvação, seja em virtudes espirituais, não importa. Porque se os gálatas se submetessem à circuncisão, se esse fosse o ponto da questão de Paulo aqui, a mensagem seria que os gentios precisavam viver novamente como judeus. Entretanto, irmão, se nós confiamos nos nossos próprios meios para ser aperfeiçoados, se nós confiamos nos nossos próprios recursos para que a obra seja completa, nós estamos dizendo ou minimizando a suficiência da obra de Cristo. Porque Paulo reconhece que nele nós já estamos sendo aperfeiçoados. O que você precisa? Se mantenha nele. Continue com os seus olhos nele. É o que ele diz em Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 10. Veja esse texto. Aqui em Colossenses nós vemos a resposta da pergunta que foi feita lá aos Gálatas. Colossenses capítulo 2, verso de número 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Então por que você quer se aperfeiçoar na carne? Por que você está tentando se aperfeiçoar na força do seu próprio braço? Por que você não se rende à obra de Cristo? Descanse nele, se renda ao Espírito. Deixe o Espírito guiar a tua vida, porque nós fomos aperfeiçoados nele. E aí ele continua no verso 10. Ele, Cristo, é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Quem? Nós, nele, em Cristo, não por intermédio de mãos. Veja como que isso dialoga com Gálatas. Porque lá a preocupação era uma circuncisão como marca na carne. Mas aqui Paulo está dizendo, vocês já foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele está dizendo, nós já fomos circuncidados no corpo de Cristo, na morte do Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, porque nós não tínhamos aliança com Deus, mas agora ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós fomos aperfeiçoados nele. Nós fomos circuncidados na obra de Cristo. Então Paulo está olhando para os Gálatas e dizendo, por que vocês estão tentando se aperfeiçoar na carne? Por que vocês estão tentando se aperfeiçoar nos seus próprios esforços? Se renda a Cristo.
Nós temos vida juntamente com Ele. Receba nessa noite, irmão, Ele nos perdoou. Por isso ele pergunta: Gálatas, por que vocês são tão insensatos? Não fechem a sua mente para o que Deus está fazendo. Irmão, e que nessa noite também haja uma expansão da nossa mente, em nome de Jesus, em nosso discernimento espiritual, que os nossos olhos se abram, discernindo o corpo de Cristo no partir do pão. Se os nossos corações ardem como os discípulos no caminho de Emaús, meu irmão, que no partir do pão os nossos olhos se abram, mas uma vez que os nossos olhos são iluminados, em nome de Jesus, se aproprie dessas realidades espirituais e não viva debaixo de sombras. Que a palavra guie o teu pensamento. O verso número 4, surge a próxima pergunta: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Paulo está perguntando: vocês sofreram tantas coisas, será que tudo isso foi em vão? A ideia aqui pode ser até das experiências que os gálatas tiveram com Deus, as dádivas do Espírito, as obras poderosas. Após eles terem experimentado tantas coisas tão especiais, será que tudo isso seria em vão? Pode ser um sentido do texto, só que parece que Paulo deve estar falando de fato do sofrimento, da dor, da perseguição. Os gálatas já eram cristãos e certamente precisaram abandonar a idolatria. No contexto religioso do Império Romano, no século I, um cristão gentio seria alguém com um estilo contra a cultura. Por quê? Era comum um gentio estar no templo pagão. Existiam os padroeiros dos comerciantes. Então, era comum que os gentios frequentassem esses lugares de idolatria. Só que, de um dia para o outro, os gentios que aceitavam o Senhor Jesus como Cristo, eles não estavam mais nos templos pagãos. Eles não se curvariam mais diante dos deuses, diante dos padroeiros. César não seria mais um senhor. Apenas Jesus Cristo é Senhor. Viviam contra a cultura daquela época. Isso ia produzir atrito. E atrito gera sofrimento. Atrito gera perseguição. Amar a Jesus produz atrito com a cultura desse tempo, com o século presente, com essa era caída. Mas todas as vezes que nós somos perseguidos, que nós sofremos por amor a Cristo, a palavra de Deus nos chama de bem-aventurados e nos diz que grande é o nosso galardão nos céus. É assim que Jesus nos diz. Sabe, a tribulação é real, mas ensina o que ela representa. Paulo, quando escreve 2 Coríntios 4, no verso de número 16, ele não descarta a tribulação, ele não descarta o atrito, ele não descarta as pressões do tempo presente, mas ele diz que diante de todas essas coisas, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aqui perceba o contraste, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo algo, mas que não é leve e nem momentâneo. Mas a nossa recompensa é absurdamente incomparável. Por quê? Porque ela é eterna e tem peso de glória. Eu sei que talvez os dias difíceis tragam sobre nós algumas preocupações, mas que nós possamos lançá-las em nome de Jesus sobre ele. Sim, porque ele tem cuidado de nós. Então Paulo olha para os Gálatas e diz: será que vocês estão sofrendo e tudo isso foi em vão? Mas Paulo ainda tem esperanças. Ele diz: olha, se é que foi inútil, como está na NVI, ou seja, o Senhor pode estar trabalhando, Paulo não duvida disso. Mesmo que a situação ali na Galácia do Sul seja conturbada, Paulo está olhando para aqueles homens e entende que Deus está trabalhando. E quando eu escrevia sobre isso nesse final de tarde, o Espírito me lembrava sobre Ezequiel, no vale de ossos secos. É como se Paulo também estivesse olhando para os Gálatas. Eu não sei o que está acontecendo, vocês parecem ser insensatos,
Parece que tudo foi em vão, parece que vocês estão sofrendo tudo isso em vão, mas não é inútil. Deus está trabalhando. Deus leva o Espírito, leva Ezequiel até o vale de ossos secos. Podem esses ossos reviver? Ezequiel não tem a resposta, mas ele sabe que o Senhor, que é o soberano, tem a resposta. O nosso Deus continua no controle de todas as coisas. E aí, por fim, a última pergunta dessa porção: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essa é a última pergunta. Há alguém que está dando a vocês o Espírito. E eu quero declarar essa palavra sobre nós aqui nessa noite. Existe alguém que está dando a nós aqui nesse momento o seu Espírito, que está operando milagres entre nós. Paulo diz isso aos Gálatas, ele fez e continua a fazer. Mas por causa de quê? Por causa das obras da lei ou por causa da pregação da fé? Em outras palavras, como diz na NVI, por causa da fé com a qual receberam a palavra. Meu irmão, você recebeu a palavra do Senhor. Guarde essa palavra com fé. Não retroceda. No momento em que você recebeu essa palavra dentro do seu coração, um milagre aconteceu. Meu irmão, nós temos a vida do Espírito, nós temos a vida eterna. Algo foi inaugurado na cruz do Calvário e essa é a minha esperança. Nós já somos nova criação. Eu sei que isso desafia a nossa mente natural, mas não importa, mesmo que o homem exterior se corrompa, eu sei que o homem interior está se renovando de dia em dia, como nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios. É uma realidade, meu irmão, você já é um cidadão dos céus. A realidade celestial já foi inaugurada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que Ele nos dê força para pregar esse evangelho, anunciar essa verdade, como Paulo pregava aqueles homens, uma nova realidade. E eu declaro em nome de Jesus que o discernimento dessa realidade modificará a maneira como lidaremos com as pressões, com as lutas. Porque Paulo diz aqui que ele está concedendo aos Gálatas, ele está dando aos Gálatas, e essa palavra pode ter o sentido de um benfeitor distribuindo presentes. É assim que Jesus nos prometeu. O Pai enviaria o seu Espírito Santo, o outro Consolador. Meu irmão, nós temos esse tesouro em vasos de barro, essa dádiva da graça, sempre será graça. Ele está nos enchendo nessa noite, em nome de Jesus, com um presente. Os Gálatas estão sendo sacudidos. Vocês estão entendendo? Vocês receberam um presente, o Espírito. E o outro aspecto lindo que está no texto é que Paulo diz, e ele está operando milagres entre vós. E por que isso me chama tanta atenção? A palavra aqui, em grego, é a mesma de Gálatas 2, versos número 8. Quando Paulo diz, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E aí Paulo diz, e este que operou em mim, que operou em Pedro, está operando em vocês, Gálatas. E eu, nessa noite, declaro em nome de Jesus, aquele que operou em Paulo, que operou em Pedro, que operou nos Gálatas, também está operando em nós aqui nessa noite. É o mesmo Espírito. Espírito Santo, nos ajude, nos sustente, nos guie, em nome de Jesus. Ele está operando em nós. Irmãos, não estamos firmados no que vemos. Estamos alicerçados em quem nós cremos. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ele é a rocha da nossa salvação. E nele nós recebemos o presente do Espírito, que nos aperfeiçoa com o seu fruto maravilhoso. É assim que trilhamos a vida cristã, voltando todos os dias à rocha. Voltando todos os dias ao Cristo crucificado, onde os nossos orgulhos são mortificados e então sepultados. Não devemos negar as realidades caídas deste mundo, não devemos negar as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Nós devemos trazê-las para a cruz. E é o Espírito que nos ensina a fazer isso.
Nós o temos aqui conosco. Ele nos batizou. E nós precisamos buscar intimidade com esse Espírito. Nós precisamos buscar essa intimidade com Ele. Ele é amável. Ele é um amigo. Ele fala conosco. Sim, Ele fala. Ele é uma pessoa. Então nós precisamos olhar para as nossas fraquezas, nossas dúvidas, as nossas inquietações. Às vezes estamos até com raiva. Então, nesse momento, não ore ao Senhor dizendo: eu tenho um problema com raiva. Senhor, tire essa raiva do meu coração pelo seu poder. Não. Ao invés de você pedir ao Senhor para que Ele tire essa raiva do seu coração, aplique o Evangelho. Aplique a palavra que você recebeu. Se submeta ao Espírito. Se submeta ao presente de Deus pela graça, o Espírito que habita em nós. E pode ter certeza, irmão, que à medida que nos submetemos ao Espírito, as nossas orações serão remodeladas para a glória do nome do nosso Deus. As nossas ações serão redirecionadas. É porque, às vezes, procuramos uma zona de conforto, aprovação, controle, e essas coisas são salvadores funcionais. Mas quando a zona de conforto é bloqueada, a gente fica inquieto. Quando nós perdemos a aprovação alheia, isso produz em nós aquelas inquietações, a gente fica bravo. Mas a solução não é nos esforçarmos mais para nos controlarmos. É submeter ao Espírito para que Ele produza em nós domínio próprio. Em nome de Jesus. Às vezes a gente pensa que domínio próprio eu preciso me controlar. Enquanto domínio próprio é um fruto do Espírito. A resposta para todas as nossas inquietações, para todas as nossas dúvidas, está em nos rendermos ao Espírito que recebemos do Cristo. Zonas de conforto, aprovações alheias, sentir-se no controle de tudo podem ser encantadores. São aqueles que tentam enfeitiçar os nossos corações, como que se ali estivesse a nossa segurança. Mas nós temos a resposta. Os nossos olhos estão no Cristo crucificado nessa noite. E, meu irmão, se os seus olhos estão em Cristo, eu tenho a certeza que nós não retrocederemos. Mas nós prosseguiremos com os nossos olhos fixos no alvo da nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus. Quando Paulo olha para os Gálatas, Paulo está perplexo. Como vocês estão retrocedendo? Vocês sabem diante de quem vocês estão? Meu irmão, se nós temos essa certeza, eu declaro em nome de Jesus, se renda ao Espírito e avance nessa noite. E nós, com certeza, prosseguiremos e Ele completará essa boa obra em nós. Ele aperfeiçoará essa boa obra em nós. Então, como fazemos? Nós vamos buscar essa intimidade nele. Nós vamos buscar os dons nele. Nós vamos buscar esse aperfeiçoamento nele, porque nós já o recebemos. Abra suas mãos, nós já o recebemos. Eu não estou aqui para profetizar isso sobre a tua vida, seria algo anacrônico em relação às Escrituras. Nós já o recebemos. Espírito Santo, nos ajude nessa jornada. E aqui nós oramos, Pai, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua revelação. Te pedimos, Senhor, o teu coração em nós, como o Senhor nos prometeu que a tua palavra seria escrita dentro dos nossos corações. Assim, meu Pai, nós colocamos diante de ti nossos corações como tábuas de carne, para que o Senhor escreva em nós, dentro de nós, dentro da nossa alma,